que Jesus realmente pode ter usado as crianças como público-alvo deles, o público-alvo dele ali de início, para preparar todo o ministério dele para falar para os adultos, porque eles estão de coração aberto. As crianças são de uma inocência e a gente não está levando algo ruim, a gente está levando algo para a salvação da vida deles, né? Então eu gostaria que vocês tivessem em mente que a IBF não é um momento só divertido, ele tem um alvo principal, que realmente é a palavra do Senhor, é realmente espiritual, como eu falei, é espiritual, é para levar Cristo ao coração dessas crianças, e que amanhã você vai ouvir uma criança dizendo, olha, eu ia lá na IBF da Igreja Verde, que agora virou Igreja Verde, né? Elas já estão falando que a nossa igreja é verde. Eu ia na IBF lá da Igreja Verde, né? Eu via de Cristo lá, a tia contava as histórias, né? E isso mexe. Ou acho que faz 2 semanas que tem um menino que está vindo aí, um rapaz está vindo aí com uma menininha, e eu conversando com ele 5 minutos na porta da igreja, eu descobri que ele era daqui. Quando era criança, ele ouvia a palavra aqui. E ele está trazendo a filha dele, agora e a esposa. Então, muitas vezes você nunca vai saber realmente o que Deus está tratando na vida de cada criança. Mas é importante que seja feito com seriedade, porque é para o Senhor. A gente tem que fazer com excelência para o Senhor, né? Por isso que a gente levantou cedo para estar aqui, né? A história de Neemias é um presente para a gente, porque quando o trabalho foi escolhido, há quase um ano, eu não imaginava que o pastor Éder ia ficar 2 meses aí mexendo com Neemias. Ele tem, eu acho que tem um mês ou 2, 6 domingos. São 6 domingos que ele vem trazendo toda a história de Neemias. Todo domingo ele traz um pedacinho de Neemias. O primeiro dia que ele falou, eu fiquei. A Paula já. Gente, eu estou falando de Neemias. Segundo domingo de novo. Quando chegou a terceira, eu já estava em lágrimas, porque eu vi Deus atuando de uma forma que a nossa boca não falou. Pastor Éder não sabia que era sobre Neemias. Mas foi muito bom, porque só não notou que não quis. Então, e assim, a gente vê que Deus vai trabalhando no corpo de Cristo antes mesmo que a coisa aconteça. Então, tudo aquilo que aconteceu com Neemias, o pastor já vem há domingos aí, não sai todo ano agora. Dá para ir para o hotel e um pouco antes ele vai trabalhando, porque Deus foi maravilhoso com isso. É assim que Deus vai nos ensinar. A gente se planejar. Ele nos mostra nos pequenos detalhes que ele está à frente do trabalho. O trabalho não tem o meu nome, não tem o nome da Paula, não tem o nome do Ministério Infantil nem da IPVC. Tem o nome de Cristo à frente. Ele vai trabalhando nos detalhes. E, gente, é realmente incrível ver o mover de Deus em cada detalhe. Para a gente que está nos bastidores, assim, às vezes até assusta, né? Porque a gente muitas vezes é pequena fé mesmo, né? A gente não consegue compreender mesmo como Deus quer atuar. E Ele está ali fácil para atuar e a gente muitas vezes não acredita, né? Olha lá, o enredo. A casa do pequeno Lucas foi destruída após um incêndio. Tristeza e a falta de esperança tomou conta do menino e de seus pais, mas com a ajuda do pedreiro Nicolau, de tijolo Piguinho, muitas outras pessoas, tudo isso irá mudar. Toda essa turma verá, mesmo em meio às dificuldades, a ação de Deus que age em nós e por nós. Com esse pano de fundo, as crianças aprenderão que o Senhor tem um plano por isso. Gente, é assustador. Quando eu abri o meu celular, que eu vi o fogo acontecendo na prainha, que é o nosso alvo esse ano, eu me arrepiei inteira. Eu falei, Deus, misericórdia. A gente vai trazer um tema que eu jamais imaginava que uma coisa dessa poderia chegar a esse ponto na prainha. 49 famílias dentro de uma escola com crianças. Meu irmão foi lá, meu irmão chorou, meu irmão falou assim, está tudo devastado. E eram aquelas casas bem na ponta ali, já chegando já na maré. Então, tipo assim, foi tudo abaixo. E uma semana depois que eles tinham reivindicado o pedido das casas, que foram liberadas por uma turma, e eles ainda continuam até hoje, né, na promessa. E assim, é assustador. Agora, eu pergunto para vocês, com que cara e coragem nós vamos, né, com a fé no Senhor, falar sobre esse assunto para crianças que estão passando por isso? Então, eles estão vivendo isso na pele, eles não têm nada, tem pessoas que têm parentes que estão pedindo ajuda, e assim, eu olho para minha casa e falo assim, a gente é grato que a gente tem tudo, a gente tem as nossas coisas, né?
A gente não passa por esse tipo de situação. Mas aonde a gente pode ajudar, né? Onde nós vamos ajudar, que nem o pastor falou, né? Tragam alimentos, se tiver roupa, tragam roupa para poder ajudar. A ação social vem na sequência aí. Nossa cidade é uma cidade abençoada. Quem está fazendo? O corpo de Cristo. Entendeu? Meu irmão é da projeto. O corpo de Cristo que está preocupado em fazer isso. E glória a Deus por isso. Entendeu? Não é para homens verem, não. É para Deus mesmo, é para glorificar o nome de Deus. E eu vejo que as igrejas estão se mobilizando. E a Tânia falou, o primeiro lugar que eles iam bater foi aqui. De manhã cedo, toda a roupa que foi separada para a ação social foi doada. O pastor chegou na sequência e disse que o telefone não parava de chamar porque precisavam da ajuda da igreja para se levantar e apoiar. Eu espero que a igreja compreenda esse chamado, né? Voltando para a nossa ideia, para vocês verem, né? Uma coisa pegou, né? Então, assim, ó, ele nos chama, nos dá disposição, perseverança cada dia, nos traz para perto dele, por meio de Jesus, que restaura nossas vidas. Mais do que perder uma casa, perder as coisas, a gente precisa de restauração na nossa vida. E é isso que a gente vai levar na nossa EBF. O chamado, a disposição, que será apresentado no primeiro dia. No segundo dia, a perseverança. E no terceiro dia, a restauração de vidas, né? Tem nos anos anteriores experiências de criança que chora, que levanta e vem abraça ele, entendeu? Que Deus falando ao coração das crianças. Os pequenininhos, entendeu? E assim os maiores. E, gente, do jeito que o mundo está entregue a Satanás, a última coisa que ele quer é paz nessa sala e Jesus falando. Então você imagina Jesus sentado com uma roda de criança falando com eles. É assim que vai acontecer, porque na hora que a Paula estiver falando, a Carol, a Eli, é Jesus falando. É Jesus falando e a palavra sendo revelada. E isso precisa ser claro pra gente. Isso não é uma brincadeira. Isso é algo importante, tá? Esse ano, vamos ter a nossa EBF aí acontecendo dia 13, 14 e 15, a partir das 2 horas da tarde, aqui na Igreja Presbiteriana de Vicente Carvalho, na rua Pedro Lopes, número 18. Aguardamos a todos e que Deus possa realmente estar falando ao coração de cada criança, porque esse trabalho iniciou aí, eu falo que é no coração de Deus mesmo, né? A escola bíblica de férias, a gente começa bem antes, né, em oração, para que Deus nos dê um tema. E esse ano o tema é Mãos à Obra, né, falando do livro de Neemias, falando a respeito da reconstrução dos muros, né, e como a gente precisa reconstruir os muros das nossas vidas. E que esse tema seja algo para falar o coração das crianças que vão estar aqui, né. A gente vê a mão de Deus, né, falando com a gente o tempo todo ali, trabalhando, cada detalhe, cada pessoa que se levanta para nos ajudar, seja em cada setor. Então, vai ser uma bênção, as expectativas são muito grandes, porque quem está à frente é Jesus Cristo. E nós cremos sim que as crianças que vão estar aqui vão ser abençoadas com esse trabalho. Vai ter brincadeira, vai ter lanche, vai ter muita diversão, contação de história. E aí é nessa hora que Deus vai falar. Que o Senhor realmente possa levar a cada coração dessas crianças uma mensagem maravilhosa da palavra dele. Assim a gente crê e assim nós esperamos no Senhor.